Então, que nós possamos envolver a nossa amiga Ângela nas nossas melhores vibrações. Está muito alto a voz? Porque eu falo alto. Ah, então tá bom, mas no meio eu vou me empolgar, hein? Aí você, por favor, senão o povo sai correndo. Professor é assim mesmo, fala alto. Eu vou me entusiasmando, aí daqui a pouco eu estou, né? Gritando aí para vocês vão sair correndo. Bem, queridos, olha só. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu estou vendo aqui rostinhos familiares. Meu amigo está sentado tão longe, vem mais para pertinho, passar essa energia boa para a gente. Tem rostinhos realmente que eu não conheço. Muito prazer. Eu sou da casa só há 34 anos que eu estou aqui. E já faço alguns trabalhos na casa. E essa casa aqui é uma casa de amor, vocês devem saber disso. É a casa do Senhor Jesus. E o meu querido Afrânio me convidou para fazer esse estudo, que na verdade não é uma palestra. Eu não tenho o dom de ser palestrante. Eu falo muito sim, porque a professora, né, fala demais. Mas eu fiz apenas um estudo com muito carinho, com muita pesquisa, para trazer alguns esclarecimentos e aprender junto com vocês o tema que me foi escolhido. Que o tema escolhido é a mediunidade nos animais. E por que ele me deu esse tema? Porque eu sou uma pessoa que amo os animais. Eu tenho 11 cachorros e um gato, de 9 quilos. É um Garfield. Então, esses gatos, esses cachorros todos, eles foram amealhados na rua, sofrendo dificuldades. E por que esses ficaram e outros se foram? Primeiro, porque até os animais têm destino. E segundo, porque alguns que ficaram é porque eles estavam tão doentes que demoraram mais o tratamento. E quando ficaram bons, eu não tive coragem de doar. Então estão comigo até hoje, né? Só que eu já pedi a São Francisco para parar com isso, porque eu não tenho mais idade, nem dinheiro para isso agora. Não, espaço eu até tenho, no coração sempre, mas a casa também tem, mas o negócio é porque, professora aposentada do Estado, vocês sabem o que nós estamos passando, né? Mas graças a Deus, está tudo sob controle, graças a Deus. Então, para eu falar sobre mediunidade nos animais, se eles têm ou não têm, o que vem a ser isso, eu precisava falar do que seja mediunidade. Porque talvez alguns aqui não saibam o que é mediunidade. Pode ser que alguns aqui estejam vindo pela primeira vez, estejam há pouco tempo na doutrina e não conheçam essa faceta do espiritismo, né? Então, eu trouxe o meu estudo aqui para vocês. Como eu disse, eu não sou palestrante, que chego aqui e falo como Divaldo, falo aquelas palavras lindas. Isso aqui, na verdade, foi um grande estudo que eu trouxe para vocês. Então, a mediunidade é a capacidade que um espírito encarnado, porque todos nós somos espíritos encarnados, tem de estabelecer algum tipo de contato com outro espírito em outra dimensão. Então, nós temos o plano espiritual, que vocês bem conhecem aqui, os nossos amigos espirituais, e temos nós, os espíritos encarnados. Então, a espiritualidade necessita do encarnado para trazer as suas mensagens. Esse é o objetivo da mediunidade, desse link, dessa ligação, esse intercâmbio entre a espiritualidade e o encarnado. É trazer uma comunicação para nós. Para quê? Com várias finalidades. Então, vamos ver. A mediunidade, suas nuances, porque existem várias nuances na mediunidade, nós vamos ver mais à frente, são mecanismos do mundo espiritual e do mundo físico. Tanto lá quanto cá existem esses mecanismos, esse intercâmbio. O que vem a ser, então, um médium? Um médium, eu vou ler para vocês aqui.
Então, um médium nada mais é do que aquele espírito encarnado que tem a potencialidade em perceber de alguma forma a presença de outro espírito que não seja um espírito encarnado, que esteja próximo a você. Então, antigamente começou em Rasville, justamente muito tempo atrás, as primeiras noções dessas nuances da espiritualidade, com as pancadas. As irmãs Fox eram pessoas, eram moças que eram irmãs, eram médiums, não sabiam que existia esse tipo de fenômeno, a mediunidade. Então, o que aconteceu? Justamente, elas estavam morando numa casa onde havia um espírito que queria se comunicar. E como elas eram médiums, ele, percebendo que elas eram médiums, ele começou a fazer barulhos. E elas, como médium, conseguiam escutar. Só que nesta época em que aconteceu esse fenômeno, depois elas descobriram o que era mais à frente, em outras partes do mundo, a mesma fenomenologia foi acontecendo e foi despertando em várias pessoas, como em Kardec, de começar a pesquisar a origem dessas pancadas, e soube que na França também já havia um movimento, e houve também na Alemanha, e eles vários foram buscando pesquisar, e viram que tinha todo um trabalho de magnetismo envolvido nisso, porque nós, encarnados, temos um magnetismo próprio, e é esse magnetismo que a espiritualidade se utiliza para poder fazer as comunicações. Então, ao longo daquela época, desde Kardec até agora, houve uma grande evolução dentro da espiritualidade, até que chegou o espiritismo propriamente dito, através do Pentateuco de Kardec, e vários espíritos foram, então, se chegando e se mostrando de várias formas, e aí a mediunidade foi evoluindo, através da psicografia, psicofonia, vários tipos de mediunidade foram aflorando. Então, para que haja qualquer comunicação entre os dois planos, é necessário a presença do médium. O médium é necessário, senão o espírito sozinho não tem como fazer-se mostrar, se não houver a presença desse magnetismo do médium. Tá? Então, isso haverá e acontecerá num processo sempre com o objetivo de comunicar, trazer uma mensagem. Você vê o Chico, aquelas psicografias do Chico, qual era o cunho, qual era o objetivo daquelas comunicações? Era dar alento a um sofrimento de uma mãe que perdeu um filho, ou de um esposo que perdeu a mulher. Então, sempre tinha um cunho, eles têm sempre um objetivo maior, relevante, para que essa comunicação chegue. E essa comunicação, ela pode ser tangível, mental, escrita e física. Eu não vou me ater nesses detalhes, porque senão não vai virar uma palestra, vai ser um seminário, porque são muitas as nuances da mediunidade. Então, a mediunidade é um processo basicamente de comunicação. O objetivo é trazer a mensagem do mundo dos espíritos aos encarnados. E, como eu disse a vocês, tem um cunho moral, que são as mensagens lidas, como essa, por exemplo, o cunho moral. Qual é o cunho moral aqui? É a alegria. Que nós sejamos alegres, porque nós, ao passarmos a alegria para o outro, nós podemos fazer o quê? Mudar todo o hálito mental daquela pessoa que, no momento, de repente, está com algum problema sério. Conta uma passagem de um casal que estava... Eles, inclusive, eram frequentadores do Leon Denis. Eles estavam vindo pela rua, o casal, e vinha vindo um senhor na direção deles, cabisbaixo, eis que esse senhor levanta os olhos e bate o olhar direto no olhar desse senhor do casal. E o senhor olha para ele e simplesmente sorri para ele. Ele só sorriu e seguiu o seu caminho. Passado muito tempo, esse casal estava no Leon Denis e esse senhor, que estava cabisbaixo, chegou perto desse casal e falou: "Ô amigo, eu queria vir lhe agradecer.
Professora, mas agradecer o quê? Eu acho que eu nem o conheço. Não, mas eu o conheço muito bem. Certo dia, muito tempo atrás, eu estava caminhando pela rua, cabisbaixo, triste, e o senhor, com seu olhar terno, mostrando essa alegria e essa ternura no olhar, conseguiu demover da minha mente o que eu ia fazer. Eu estava indo tirar a minha vida. E naquele momento, tudo mudou na vida desse cidadão, e ele buscou amparo e foi cair exatamente no Centro Leon Denis. Então, para vocês verem que as mensagens podem ser de cunho moral, e um simples gesto de amor pode mudar toda uma estrutura de uma vida. As mensagens também podem ser confortantes, como essas que o Chico fala nas psicografias para as mãezinhas dele, que ele tem até o livro, né? O livro só sobre cartas de filhos para mães. E não sei se vocês lembram, há pouco tempo, em 2007, quando houve aquele caso do João Hélio, aquele menino que foi arrastado pelo cinto de segurança, passado algum tempo, aquele menino, vendo os pais completamente desalentados e a comunidade toda numa comoção tremenda pelo que aconteceu com ele, ele mandou uma carta psicografada à mãe, e aqui está o teor da carta do João Hélio, que é uma comunicação, qual? Confortante. Eu vou ler para vocês. Esse menino João Hélio foi arrastado pelo carro no Rio de Janeiro, preso ao cinto de segurança. Ele tinha 6 anos. E o fato aconteceu em 2007. Foi a psicografia que trouxe aos pais uma força e conforto que necessitavam. Conta a carta que ela foi psicografada à sua mãe. E diz o seguinte, a carta. Palavras dele. Nasci na Gália, no ano de 22 a.C., e desencarnei na Líbia, no ano 20 da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões, que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga aquela, o tipo de uma meia carroça, né, puxada por 2 cavalos de corrida, assim. Então, ele se comprazia em atrelar na minha biga, que era puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos. Eram arrastados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos eram despedaçados e eu era exaltado pelos meus pares. Eles achavam que aquilo era o máximo na época, né? Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de treva profunda, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos rostos aterradores. Eu queria falar uma coisa e outra, não são nada. Então, rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos. Quando os servos de Maria, tinha que ser a nossa mãe Maria, né? Me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi o horror que cometi. Que tristeza, meu Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedia a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado a mim a tantos outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse, como filho, um casal tiranizado por mim. Quer dizer, esse casal foi arrastado por ele lá atrás. Então, um casal tiranizado por mim aceitou a reencarnação. E eu reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei. E agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino igual ao que dei
as minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado. Um pouco. Ele ficou 1.500 anos, depois mais 300, sendo preparado para reencarnar. Então ele diz aqui, resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. Assinado Titus Aélios, entre parênteses, João Hélio. Então, esta é uma psicografia, é uma comunicação do plano espiritual para nós, mas é uma comunicação confortante, para confortar esses corações desses pais. E hoje a casa deles no Meia virou uma casa espírita de caridade, onde eles fazem um trabalho do desenvolvimento da psicografia para tantas outras pessoas também serem agraciadas com mensagens de conforto e de tranquilidade. Então, nós temos as mensagens de cunho moral, que são essas que eu já falei, a confortante, as educativas. Educativas quais são? Pentateuco de Kardec, vasta literatura de Chico Xavier, que vai educar, vai tentar moldar os nossos espíritos, tentar trabalhar as nossas consciências para nós sermos o quê? Nós sermos filhos de Deus efetivamente, cristãos no âmago, exercitando aquilo que Jesus apregoou e deixou para nós. E nós estamos aqui nessa ida e vinda, desencarne e reencarne, na tentativa dessa evolução para chegarmos nessa educação purificada, que é o nosso objetivo, a evolução espiritual. E tem também as comunicações elucidativas. Essas elucidativas, tem um caso do Chico Xavier, muito conhecida, houve uma pessoa que estava sendo julgada de um crime, acusada de um crime, e ele era inocente. E muitas coisas aconteceram até que chegou até o Chico Xavier, essa situação, e o Chico teve realmente a visão de que ele realmente era inocente. E o que poderia Chico fazer? Chico não poderia fazer grande coisa, mas a espiritualidade, se utilizando da mediunidade de Chico Xavier, através de uma psicografia, de uma carta, de detalhes que iam enxertar o bojo daquele processo, provando de que realmente se tratava daquela pessoa, e pela credibilidade que Chico tinha perante o juiz, perante a comunidade local toda, do seu trabalho íntegro e impoluto, essa carta foi aceita como prova e, finalmente, ele foi inocentado. Então, essa é uma carta elucidativa. Elucidou um erro que estava acontecendo, uma injustiça do homem com uma pessoa que realmente não tinha nada a ver, né? Então, esses são os tipos de cunho. Por que a espiritualidade se utiliza da mediunidade do homem encarnado para poder trazer para nós todas essas explicações, todas essas belezas que nós temos das leituras de André Luiz, Ivone Pereira, Chico e tantos outros, Joana de Ângeles e tantos outros que nós conhecemos. Essa comunicação pode ser feita de várias formas, sendo as mais conhecidas como a psicografia, que é a escrita, a psicofonia, que é a falada. E como isso acontece? Existe uma magnetização que o nosso corpo nós temos, esse magnetismo, né, que nós temos de encarnados, porque nós somos espíritos na matéria, entre o médium e o espírito, promovendo a emancipação da alma do médium. Então, o médium tem uma emancipação da alma e o espírito, então, se aproxima e há uma mescla, uma simbiose para que possa acontecer o processo da mediunidade e da comunicação. Daí, a responsabilidade do médium em ter uma postura de vigilância, não só durante o trabalho, mas ao longo dos seus dias, pois sua conduta cristã deve ser calcada no equilíbrio moral, no orai e vigiai, sinalizando desta forma
a energia dos bons espíritos. Então, quando o médium tem uma conduta que não é uma conduta equilibrada, que possa se afinizar e que possa aurir aquela energia, aquela força, aquela sintonia para o espírito poder trabalhar, o espírito, então, se serve de outros médiuns para poder, isso, digamos, até numa mesa mediúnica, que às vezes pode ser que tenha algum médium que naquele dia não esteja bem, então os espíritos se servem de outros médiuns, porque aquele não está num dia propício. O que acontece? A espiritualidade amiga vem, e ali mesmo naquela sala ele é tratado através de passes, ele é envolvido com todo carinho. Então, por isso é que a responsabilidade é muito grande do trabalho. Porque o telefone, como dizia Chico, toca de lá para cá. Não é você que vai chamar o espírito. O espírito é que vai ver a condição que você vai ter através da sua sintonia mental, porque, como dizia a nossa querida doutora Yara, dizia não, ela disse numa vez aqui na palestra, que nós somos verdadeiras antenas. Então, nós somos verdadeiras antenas, estamos sempre captando sinais. Aqui, neste momento, existem vários espíritos que nós não estamos vendo. Talvez, se algum de vocês tiver o dom da vidência, pode até estar vendo, mas nós sabemos que eles estão aqui presentes. Agora, lá na rua, nós não sabemos o nível de espíritos que cruzam por nós. Podem ser bons, podem ser maus, podem ser espíritos ainda ignorantes das coisas de Deus, podem ser espíritos zombeteiros, e dependendo do seu hálito mental, de como estiver o seu pensamento, você vai atraindo esses espíritos para você. Então é por isso que nós temos que procurar acordar, fazermos logo uma oração pela manhã, pedirmos o auxílio para o dia, o fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos estar sempre bem acompanhados pelos bons espíritos, porque aqui dentro nós sabemos que os espíritos são todos aqueles benfeitores que estão querendo nos ajudar. Então, a mediunidade ela é múltipla, como eu disse, tem vários tipos de mediunidade. Diz-nos o apóstolo Paulo que são muitos os dons. Uns falam por línguas, outros interpretam línguas, um faz isso, outro faz aquilo, e assim vão se mostrando os níveis de mediunidade, porque existem médiuns que não sabem um tipo de língua e podem falar em árabe, podem falar numa língua que o espírito, porque quem está falando não é ele, quem está falando é o espírito. Ele apenas está sendo o intermediário de tudo isso. O produto final é a comunicação. O objetivo dele estar falando naquela língua, só a espiritualidade sabe. Então, por isso que Paulo, já naquela época de Jesus, já dizia, né? Que são muitos os dons, e uns falam por línguas e outros interpretam. O que é interpretar? É receber o pensamento e passar, é a psicofonia também. Tá? Então, o homem é dotado de inteligência ilimitada, livre-arbítrio, e nosso objetivo é visando sempre o progresso moral. Diz-nos a doutrina espírita que os seres inferiores da criação são criaturas em árduo processo evolutivo dentro de suas próprias espécies. Eles evoluem dentro, o canídeo dentro dos cães, os felinos dentro dos gatos, dentro da classificação deles, eles vão evoluindo dentro das especificações deles. Então, na questão 604 do Livro dos Espíritos, temos referência a essas duas inteligências. Aqui. Olha só. Aqui diz o seguinte: a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona uma vida moral. Por que eu estou falando isso? Por causa desse quadro aqui. Olha só. Então, todos são criaturas de Deus. Nós e os nossos amigos inferiores, como eles chamam, os animais. Todos somos criaturas de Deus, né? E por causa disso está passando um gato preto lá em cima no telhado.
Ele veio ouvir a palestra também. Então, o animal, por exemplo, ele tem uma inteligência rudimentar. Ele tem inteligência, ele é rudimentar, mas ela é limitada. Ele tem uma vida voltada para o moral. É o nascer, se alimentar, reproduzir, brigar, agredir quando necessário, porque para o meio animal, e morrer, né? Então, eles têm uma vida voltada para o material. Está aqui, material. Não possui livre-arbítrio. Eles podem optar, o que eu vou fazer? Não vou fazer isso não, coitadinho dele. Não vou chegar perto daquele cachorro não, porque ele vai se assustar. Não, agora eu vou pular em cima daquele gato lá para assustar ele também. Eles não têm essa preocupação, eles agem pelo instinto, porque a inteligência deles é limitada. E já que eles não têm o livre-arbítrio, eles não possuem evolução moral. Se eles não possuem evolução moral, o que acontece? Quando eles desencarnam, eles reencarnam rapidamente. Porque eles não precisam ficar no plano espiritual, em escolas do plano espiritual, sendo evangelizados, sendo doutrinados, não. E muitos deles, dependendo da evolução deles, dependendo da vida que tiveram na Terra, inclusive com seus donos, muitos deles, às vezes, reencarnam e voltam para os seus donos. Voltam para os seus donos em forma de outro cachorro, outro gato. Mas isso quem vai determinar é o plano espiritual, porque lá no plano espiritual existe um grupo de espíritos que trata e que trabalha com esses animais também. Eles não ficam soltos, eles também têm os coordenadores, quem cuidem deles, são os zeladores espirituais dos animais. Agora, o homem, aqui, vocês podem ver que o homem tem uma inteligência contínua, isto é, ilimitada. Nós temos uma mente que até hoje não se sabe o limite do nosso pensamento. O nosso cérebro não é todo utilizado. Isso cientificamente já foi dito, que o nosso cérebro, ele tem uma parte só. Nós só utilizamos uma parte do potencial que nós temos do cérebro. O nosso cérebro é uma gente, criação de Deus. Ele nos criou para a luz, para sermos espíritos puros. Ele confia em nós. Nós já fomos homo sapiens, né? Há 30 milhões de anos atrás, nós já fomos homo sapiens. Hoje nós somos esses seres humanos. Nós já evoluímos. Mas a nossa mente vai continuar também evoluindo. Porque a nossa inteligência, ela é ilimitada. E como ela é ilimitada, nós estamos voltados para a vida moral. Qual é o nosso objetivo? Não é ascender moralmente? Sermos melhores a cada dia? Sermos pessoas boas? E isso está intimamente ligado com as nossas escolhas. Nós temos que saber escolher aquilo que a gente vai fazer. E o pior é que quando a gente escolhe o lado errado, a gente sabe que está fazendo a coisa errada. Sabe por quê? A consciência grita na hora. Então, como o nosso objetivo é a vida moral, nós possuímos livre-arbítrio. Deus é tão bom para nós. Ele nos dá o tempo. Primeiro nos deu a oportunidade de voltar, né? Nos deu a oportunidade de voltar, nos deu o tempo, está todo a nosso dispor, e dentro deste tempo, Ele nos dá as escolhas. Então, a gente só não faz a coisa certa se não quiser fazer. Só não vai evoluir quem não quiser evoluir. Até porque nós já estamos aqui dentro de uma casa espírita. E é uma máxima da doutrina: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? É isso tudo que nós estamos falando agora. É como bem viver, como ascender. Então só não vai bem viver e ascender quem não quiser. E vai se libertar de quê? Daquela ignorância do passado, aquele homem do passado, cheio de erros e mazelas. Aí a gente vai se libertar daquele homem. Então, a nossa vida visa o quê? A evolução espiritual. Já o animal não. O animal não possui evolução moral, mas nós visamos a evolução moral. Então nós temos essa responsabilidade conosco. Gente, Deus acreditou em nós
nos deu mais uma chance. Então, nós temos que aproveitar, porque a gente tem que pensar, como um palestrante uma vez falou aqui na casa, essa é a nossa melhor reencarnação. Essa é a nossa melhor. Porque é dela, daqui para frente, que a gente pode fazer coisas maravilhosas, pode mudar tudo. Só depende de nós. Agora, você imagina a responsabilidade de um médium, que além de ter que evoluir moralmente, ele ainda tem o compromisso com a espiritualidade de levar às pessoas, por intermédio dos espíritos, a comunicação que pode ser toda essa que eu falei. Pode ser educativa, pode ser uma elucidativa, pode ser uma confortante, pode ser uma página de cunho moral. Então, nós temos a responsabilidade muito grande conosco e com a espiritualidade. Então, todos nós somos formados do fluido cósmico universal, que é o sopro divino, que proporciona em todas as criaturas o viço, a vida. Aí reside a vida, o viço, no fluido vital. Então, o fluido vital, esse fluido que nos dá a vida, que faz com que eu esteja aqui agora me movimentando, falando com vocês, me mexendo, é o fluido vital atuando no meu espírito. Mas todos nós somos originários do fluido cósmico universal, e esse fluido vital está inserido nesse fluido cósmico universal, que criou tudo sobre a Terra. Então, ele está latente em todos os seres. A combinação de seus átomos forma as espécies, aí sim. Aí a combinação desses átomos, porque Deus é perfeito, e ele combinando os átomos, o que acontece? Ele vai agrupar, então, as espécies em formas simétricas, o que explica a repetência das mesmas formas de seres, numa mesma espécie, ou seja, plantas e animais. A rosa é sempre, você olha para uma rosa e fala, isso aqui é uma rosa. Como é que você identifica uma rosa? Porque ela é sempre uma rosa. Um cravo, porque ele é sempre um cravo. É igual. Então, essa combinação desses átomos é que vai formar essas espécies, tanto nos animais quanto nos vegetais. E se vocês repararem, na natureza, nas flores principalmente, é tudo simétrico, é tudo geométrico. Se vocês olharem, os desenhos das flores são todos geométricos, sempre tem uma forma geométrica. Então, essa combinação é advindo de quê? Da criação de Deus. O aspecto mais importante do princípio vital é o fato de ser comum a todas as espécies orgânicas, vegetais, animais, enquanto vivas. Enquanto vivas. Basta você arrancar uma folha de uma árvore, e o que vai acontecer com aquela folha? Ela vai murchar e vai ficar seca. Por quê? O fluido vital se ausentou dela. Desde o momento que você tirou, interrompeu aquela seiva da árvore, que brota com aquele fluido vital, quando você tira aquela folha, você interrompe. E ela, sem aquele fluido da árvore, da seiva, ela fenece, ela morre. Então, quanto aos animais, parcela maior de nosso tema, né? Os mensageiros celestiais já nos deixaram várias informações, sendo-nos justo pensar que evoluem dentro das espécies, como eu já disse. O cão, pela sua inteligência, ele é muito, muito amigo do homem, né? Mas ele pode evoluir por si mesmo? Ele pode melhorar-se a si por si mesmo? Não. Quando um cão passa de um estado muito agitado para um estado mais tranquilo, mais educado, nós podemos aludir isso ao seu dono. Então, os animais são adestrados, eles podem ser educados, mas eles por si só, como não têm o livre-arbítrio, eles não podem por si só evoluírem como nós podemos. Nós, se nós quisermos evoluir, não precisa ninguém chegar para nós. Claro que o pai e a mãe têm um grande papel de educar o filho e orientar, mas depois de um certo tempo, a escolha é de cada um. Então, quando a escolha é errada, muitas famílias sofrem com coisas tenebrosas. E quando a escolha é certa, viva, salvas, parabéns, que maravilha. Então é isso. Os animais, porque no livro dos médiuns, eles falam dos passarinhos, dos pássaros, que tiravam a sorte das pessoas. Mas aquilo não era mediunidade, aquilo é que eles eram
trabalhados, eles eram treinados para fazer aquele tipo de coisa. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 391, ele diz o seguinte, palavras de Emmanuel: os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas, embrionárias, ou seja, ainda bem tenras, bem ainda primárias, né? Condizentes ao seu estado evolutivo, aos quais podem identificar entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a quem os acompanha em determinado lugar. Então, olha só, veja bem, então chegamos ao ponto. Quer dizer, até agora eu estava falando da mediunidade, para vocês entenderem por que os animais não podem ter mediunidade. Porque os animais, eles não evoluem moralmente. Eles têm uma inteligência limitada. Nós não, nós temos uma inteligência limitada e nós evoluímos moralmente. Então, eles têm magnetismo, sim, mas é um magnetismo próprio, mas ainda rudimentar. Eles têm percepções psíquicas. Então, o que acontece? Por exemplo, o cavalo está andando com determinada pessoa, conduzindo um animal. De repente, o cavalo trava que não passa, mas empaca, como eles dizem que empaca. Digamos assim, a grosso modo, empacou, não vai. Pode ser que aquele animal esteja na sua percepção, porque eles têm uma percepção visual e auditiva apuradas, mas não é mediunidade. É apenas uma percepção. Então, ele está vendo aqueles espíritos que estão ali, um ou mais, não querendo nada com o animal. Eles não querem nada com o animal. Eles querem assustar a quem está em cima do animal. Querem promover algum tipo de susto, intimidação. Então, eles se utilizam dessa percepção dos animais para poder fazer o quê? Para poder assustar as pessoas. Isso, palavras de Emmanuel. E tem também um outro caso, quando a espiritualidade se utiliza do magnetismo dos animais. Até a minha querida Nilce está presente, que me deu essa dica dessa historinha. Quando ela era evangelizadora, ela querendo justamente contar para os alunos o poder da oração. Então, ela dizendo para eles, olha, o poder da oração é muito forte, vejam só, vou contar uma historinha para vocês. Um maquinista de trem, antes de sair para sua viagem, ele resolveu fazer uma prece fervorosa para que a sua viagem corresse tudo tranquilo, não houvesse nenhum problema. Então ele pediu muito, rogou muito ao Senhor Jesus, aos mentores espirituais, que o conduzissem naquela estrada. E fez a prece dele e partiu com o trem. Mais à frente, a espiritualidade sintonizada com a oração dele, o que fez? A espiritualidade viu que mais à frente, naquela estrada, os trilhos tinham ruído com o desbarrancamento da estrada e o trem iria se precipitar num abismo. Então, o que a espiritualidade faz? Através do poder da prece, a espiritualidade sintonizou, viu, e ele tinha o merecimento de receber a resposta da sua prece. A espiritualidade se utilizou porque era noite, se utilizou de um morcego, um grande morcego, que passando pela frente daquele farol tosco do trem, confundiu o maquinista achando que era uma pessoa e ele travou o trem. Quando ele travou o trem, depois ele percebeu que ele estava a poucos metros da estrada que não existia mais. Então a espiritualidade se utilizou do magnetismo do morcego para mostrar àquele maquinista que ele tinha que parar o trem. Mas isso não é mediunidade. Os espíritos se utilizaram desse magnetismo do animal para poder fazer com que ele passasse na frente do trem para justamente impedir que esse acidente acontecesse. Agora eu vou ler isso aqui para vocês. Somente vós, espíritos encarnados, isso aqui é do livro dos médiuns, falando exatamente sobre a mediunidade
do homem e do animal. Olha, vamos ver aqui o que ele nos fala. É que somente vós, espíritos encarnados, ele falou somente, quando ele fala somente, ele está restringindo. Estais submetidos à inevitável lei do progresso, ou seja, os animais não têm essa lei do progresso que o homem tem, moral. E que fatalmente irão sempre adiante nas suas trajetórias. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem, precisavam compreender, porém, e lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços a que foram chamados a prestar. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso, cada um no seu lugar, como diz, né? Quer dizer, o homem lá, os animais cá. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Então, isso está no livro dos Médiuns, né? Da obra de Kardec. Então, o autor Martins Peralva, abordando o assunto da mediunidade nos animais, quer dizer, a mediunidade que ele fala, não dizendo, quando a gente fala, mediunidade dos animais, a gente pensa então que, não. Vamos estudar por que eles não são médios. As pessoas pensam que essa coisa do cachorro ficar parado latindo para o nada, uau, 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 uau. É isso aí, é a percepção dele que está, ou ele está ouvindo alguma coisa, ou ele está vendo. Não necessariamente sempre, mas ele pode estar sim, tá? Lembra que os animais, aliás, que os amigos espirituais definem a mediunidade como percepção. Levando para os animais com prudência, podemos dizer que neles a percepção é muito mais acentuada. Então, assim como nós, eles nascem, morrem, procriam, aliás, nascem, alimentam-se, dormem, procriam, amam, agridem e morrem. A afetividade, agora que vem, entra a minha parte de cachorreira. A afetividade, carinho, ternura e solidariedade são expressões muito comuns entre os nossos irmãos inferiores, sob o ponto de vista de evolução. Mas, muitas das vezes, eles têm atitudes tão amorosas que fazem inveja a nós. Tanto é que a gente fala, a gente tem que aprender a amar com os animais, porque eles amam indistintamente. Eles dão exemplo. Quantas vezes eu já vi fotos de cachorro amamentando filhote de gato, a galinha, embaixo da galinha, 2 filhotinhos de cachorro, ela adotou os cachorrinhos. Eles dão mostra para nós de um amor assim incrível, eles são impressionantes. Eu te pedi mesmo. Então, esses animais, na sua vidência, na sua audiência, eles têm essa sensibilidade, essa percepção apurada. Não é mediunidade, é uma percepção. Gabriel Delany, em sua obra A Evolução Anímica, assevera que a natureza da alma animal é a mesma natureza da alma humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. Qual é esse desenvolvimento gradativo? É o moral, porque o homem ele vai evoluir moralmente, e o animal não. Então, todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Eles têm alma, a diferença é que nós temos o compromisso da evolução moral, e eles não. Agora, aqui tem outra coisinha também para ler para vocês. Aqui, ó. Deveis, também do livro dos Médiuns. Deveis, então, concluir que os animais não nos podem servir de intérprete. Quem está dizendo isso é Erasto, no livro dos Médiuns. Deveis, então, concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente entre os encarnados, espíritos como vós. Então, podemos encontrar
os que nos sirvam de médios. Então, a espiritualidade vê aqui entre os encarnados, nas casas espíritas, enfim. Eles veem aqueles que podem servir de interlocução entre a espiritualidade e o homem, e utiliza, então, o médium para isso. Isso é Erasto que fala. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Então, Erasto diz que os animais podem ser educados, treinados, que esse trabalho é do homem, não dos espíritos. Então, os animais não têm mediunidade. Eles têm uma percepção psíquica, principalmente a visual e a auditiva. A dona Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, narra suas impressões em desprendimento parcial. Ela, num desdobramento, ela visitou animais como o boi, o cavalo, o gato, e ela, nesse desprendimento, ela esteve num matadouro. E ela pôde sentir, como se fosse nela, todos aqueles golpes. Ela estava em desdobramento. Então, através desse magnetismo, ela pôde sentir todo o sofrimento que o animal tem. Por isso é que nós, como diz Emmanuel dizia para Chico, os anjos estão para nós como nós estamos para os animais. Eles não falam, não sabem pedir, mas eles sentem fome, frio, sede, abandono. Eles sentem tudo isso. Mas só aqueles que têm a sensibilidade apurada podem ter no coração um pouquinho de compaixão e ajudar esses nossos irmãos menores a passarem por essa vida de uma forma mais digna. Então, aqui no livro Os Animais Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhl, ele diz o seguinte: ele fala justamente isso. Essa correspondência vibratória que faz o espírito do homem compreender o ser animal, senti-lo assim como os demais do reino da natureza, é isso que faz essa sensibilidade tocar os nossos corações. Deus, e como tal, possuiremos... Não. Pois será bom não esquecer que somos a essência de Deus, filhos de Deus, né? E como tal, possuiremos todas essas capacidades para aplicação, da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Ora, aqueles animais, por nós sentidos e compreendidos no estado de semidesprendimento espiritual, se afiguram ao nosso entendimento, à nossa razão, quase como seres humanos. Foi essa sensação que justamente a dona Ivone Pereira sentiu. Ela sentiu quase como seres humanos. Ela sentiu aquela dor. Tudo aquilo que eles estavam sentindo, porque ela estava em desdobramento. Então, quando a gente vira um animal... tem gente que fala, é só um animal. Mas ele está sofrendo. Ele sente dor, ele sente o abandono. Ele sente tudo isso. E não custa nada nós podermos fazer a diferença para esse animalzinho, né? Eu tenho uma historinha também... chegando no final, eu tenho uma historinha também, que num desses que eu resgatei da rua, no mesmo dia, eu passei por 4 lugares diferentes, próximos da minha casa, e nessas 4 locais diferentes que eu fiz com o carro, eu encontrei a mesma cachorra, que ela andava e deitava. Andava e deitava. Uma cachorra peluda, assim, gente... Aí, na 4ª vez, eu não resistia. Eram quase 5h30, ia vir um dilúvio, o céu estava negro. Eu assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é à toa que é a 4ª vez que eu encontro com essa cachorra no mesmo dia, em lugares diferentes, gente. É porque é para mim. Aí, eu parei o carro,
Saltei, peguei a cachorra, botei no carro. Olha, nunca fui mordida por ninguém. Eu salto, pego, boto no carro e levo. Eu nunca peguei doença, nunca fui mordida. Isso é espiritualidade agindo. Nunca. Peguei a cachorra, botei no carro. Gente, quando eu botei no carro, a cachorra fedia a carniça, a podre. Fedia a carne podre. E eu olhava para ela, ela peludona, eu não via de onde vinha aquele cheiro. Parti para o veterinário. Cheguei lá, olha aqui, doutor Mitre, a cachorrinha, não sei o que, tarará. Esse doutor até já desencarnou. Aqui, doutor, ele olhou, a senhora não sabe de onde está vindo esse cheiro? Quando ele abriu o pelo assim da orelha, ela não tinha a orelha direita. O pelo era muito, cobria a orelha, ela já não tinha mais a orelha. Era um buraco desse tamanho no pescoço, pegando o ouvido e o pescoço de bicho. Foram 3 meses de tratamento. Até que conseguimos recuperar a bichinha. Ela foi para minha casa. Um dado dia, quando eu olho, está saindo um pus do ouvido dela fétido. Levei de volta. Ele, dona Ângela, não tem jeito. Vamos ter que botá-la para dormir. Isso virou um câncer e ela vai pegar no cérebro, ela vai ter dores horríveis. Não tem jeito. Isso é um veterinário que está lhe dizendo. Gente, eu quase que eu infartei. Depois de tanto trabalho, tanto sacrifício, salvar a bichinha, ter que autorizar a eutanásia. Gente, olha, eu nunca chorei tanto na minha vida. E foi feita a eutanásia. E eu não parava de chorar. Dias, semanas, meses, eu não me conformava com aquela imagem. Eu não vou chorar. Aí, o que aconteceu? Num dado momento, a espiritualidade viu que eu estava sofrendo tanto que eu sonhei uma noite em desdobramento. Quando eu estava no quintal da minha casa, indo para os fundos da casa, ela veio na minha direção, peludona, com as duas orelhas, a linguinha de fora, toda se sacudindo, como quem diz, fica triste não, que eu estou numa boa. E graças a Deus, daquele dia em diante, acabou. Realmente, ela se libertou daquela dor que ela estava tendo. Então, é assim que a espiritualidade age nos animais. Elas se utilizam de nós também para ajudar os nossos irmãos menores. Não é? É tão bom quando a gente pode fazer a diferença na vida de um bichinho, né? Então, gente, eu teria muito mais coisas para dizer, porque eu fico assim, um tema que me encanta. Mas, para finalizar, eu gostaria de ler para vocês uns pensamentos de pensadores sobre os nossos animais, para que fique nas consciências de vocês como um carinho, para que nós possamos ter piedade, ter benevolência, sermos generosos com esses nossos irmãos menores, para que eles sofram menos, porque eles amam muito. Então, nos diz Vitor Hugo, a proteção aos animais faz parte da moral e da cultura dos povos. Vitor Hugo. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Charles Darwin. Lamartine nos diz o seguinte: entre a brutalidade para com o animal e a crueldade para com o ser humano, há só uma diferença: a vítima. O Marquês de Maricá diz o seguinte: ninguém se pode queixar da falta de um amigo, podendo ter um cão. Tolstói diz: falai aos animais em lugar de lhes bater. É a educação que nós podemos dar. Eles entendem a nossa linguagem, principalmente a linguagem do amor, que é universal. Émile Zola diz: por que é que o sofrimento dos animais me comove tanto? Quando eu li isso, eu me vi fazendo essa pergunta. Porque fazem parte da mesma comunidade a que pertenço, da mesma forma que meus próprios semelhantes. Eles também são criaturas de Deus. E aqui diz também Clovis
Hugues falando sobre São Francisco. São Francisco de Assis os chamava de nossos irmãos inferiores. Porém, inferiores somos nós, quando não os estimamos. Ui, emocionei, muita paz.